bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Eu fiz um vídeo que fala sobre a lição de número 3, que aborda justamente o capítulo 6. Deus dirige a história para o cumprimento dos seus desígnios e a reconstrução do templo era necessária para que se reorganizasse como nação santa o novo Israel de Deus. O embargo da obra seria o embargo do avanço do plano de redenção de Deus mandar, na plenitude dos tempos, o Messias Salvador, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, o que Deus faz? Deus moveu o coração do rei Dario e a sua decisão reafirmou o decreto de seu antecessor Ciro. A oposição, por conta disto, foi vencida e o templo foi totalmente reconstruído e dedicado ao Senhor. Em primeiro lugar, queremos falar com base no versículo 1 até o 6, que vou deixar destacado para que você possa ter uma ideia. Menciona o achado do decreto Silvio. Ele tinha morrido, mas nós temos a informação de que o rei Dario atendeu ao pedido do governador Tatenai e de seus companheiros e mandou da busca na casa dos tesouros em Babilônia, mas nada foi achado. Então mandou buscar em Aquimetá, nesta versão que estou projetando diz Equibatana, ou seja, uma cidade da província da Média, era uma cidade de clima bastante ameno, onde havia um palácio onde o rei passava 2 meses durante o verão. O palácio existente, até então, era para o verão. E lá foi encontrado o rolo. Não me pergunte se estava na forma de pergaminho ou papiro, mas diz o texto que foi encontrado o rolo que continha o decreto de Ciro. O achado vai mostrar uma coisa muito interessante sobre o Império Persa. Mostra quão organizado era o Império Persa, que mantinha arquivo de todos os assuntos reais e põe por terra os esforços dos inimigos de Deus que, através dos séculos, teimam em considerar os relatos da Bíblia como mitológicos. Os relatos da Bíblia, meus irmãos, são históricos. E o conteúdo do decreto de Ciro vai esclarecer a respeito da construção do templo em vários aspectos. Vamos ver alguns deles. No decreto, Ciro considerava o templo a ser reconstruído como a casa de Deus em Jerusalém. Para você ter uma ideia, a crença na época era que existiam muitos deuses locais, mas Ciro considerava que o Deus dos judeus devia habitar em Jerusalém e que a finalidade do templo seria de oferecimento dos sacrifícios. Um outro aspecto é que os fundamentos do templo deviam ser firmes. Isso indica que a obra seria o quê? Monumental e que deveria durar por muito tempo. Um terceiro item que consta no decreto era que o edifício a ser construído teria uma altura equivalente a um prédio de 10 andares. Se você fizer a conta de um côvado, cuja medida do corpo humano mediano, que vai do cotovelo até a extremidade do dedo médio, com a mão espalmada, de mais ou menos meio metro, portanto, 60 côvados equivaliam a mais ou menos 30 metros de altura. Um quarto aspecto é que seriam empregadas grandes pedras e madeiras na construção. E, por fim, que todos os objetos de ouro e prata que foram saqueados lá por Nabucodonosor no passado, quando invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, foram restituídos para ficarem na casa de Deus. Observe que o tempo inteiro a gente nota Deus dirigindo a história, dirigindo as pessoas. A segunda questão que eu quero mencionar agora, com base no versículo de número 6 até o 12,
vou deixar aqui destacado, nesse trecho, falar agora sobre a decisão do rei Dario. Dario decidiu respeitar a ordem do seu antecessor Ciro e determinou que a obra devia prosseguir. Mas ele foi muito enfático em sua resposta enviada a Tatenai, governador das terras além do rio e de seus auxiliares. Determinou que se apartassem do lugar onde os judeus estavam construindo. Sai para lá, deixa os judeus construírem, não se metam e vocês têm que fazer mais do que simplesmente se afastar. Porque, para desespero dos inimigos que esperavam obter apoio do rei persa para continuarem perseguindo os judeus, Dario lhe dá ordens para sustentarem financeiramente as obras, providenciar materiais e manter os trabalhadores. Ou seja, todos os recursos deviam ser retirados dos tesouros do rei naquela região, desse governador, Tatenai. Então, tudo quanto fosse necessário aos judeus, incluindo provisões para os sacrifícios, tudo devia ser dado ao sacerdote pontualmente. Não é de qualquer maneira. Não é quando eles quisessem, quando tivessem vontade. Era uma ordem real. A generosidade do rei Dario só se explica pela mão de Deus operando na história, de uma forma específica na vida do próprio rei Dario, o rei pagão. Humanamente, a explicação está em que ele respeitava muito e temia ao Deus dos judeus, a quem queria agradar para que pudesse contar com as orações a serem feitas naquele lugar em favor dele, o rei, e de seus filhos, conforme a gente vê, por exemplo, no versículo de número 10, porque diz assim: para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e ore pela vida do rei e de seus filhos. O que a gente nota é que o empenho do rei Dario em que as obras não tivessem nenhum impedimento, que ele decretou, pena de morte, inclusive, que é algo cruel, para quem desobedecesse a sua ordem. Essa pena era a de empalação. Você sabe o que é ser empalado? Consistia em ficar a pessoa numa estaca por entre as pernas. Era uma das atitudes mais cruéis quando um povo conquistava o outro e punia os seus inimigos. Diante desse rigor, nenhum inimigo dos judeus ia se atrever a pôr algum obstáculo à realização da obra de Deus. Vamos voltar aqui ao versículo de número 12. Deixo o destaque feito. Você pode fazer a leitura, porque nele há uma espécie de maldição formulada pelo rei Dario. Como assim? Ele desejava que o Deus que habitava em Jerusalém derrubasse todos os reis e povos que estendessem a mão para derrubarem a casa de Deus que por ordem de Ciro e por sua ordem estavam construindo. Como poderia um rei pagão ter essa consciência a respeito de Deus e ao mesmo tempo esse empenho em reconstruir e fazer funcionar o templo a ponto de ser tão pródigo, esbanjador, que ele está fornecendo todos os recursos e em usar o seu poder para impedir oposições e até desejar que fossem destruídos reis e povos que depois de construído o templo ousasse tentar destruí-lo. Só se explica pela mão de Deus operando e pelo conhecimento dos feitos de Deus a ele comunicado pela influência do testemunho dos judeus no exílio babilônico. Vamos para um terceiro item dentro deste texto, agora do versículo 13 até o versículo de número 22. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da letra para que possa comportar
todo o texto para que você tenha a noção desse recorte feito para os apontamentos finais. Tem um versículo 14 que tem criado uma grande dificuldade a muitos comentaristas, visto que os dois reis que contribuíram diretamente para a construção do templo foram Ciro e Dario. Aí entra aquela pergunta: por que Esdras mencionou nesse versículo também o nome do rei de Artaxerxes? Para se entender isto, basta lembrar que o cronista não está narrando fatos no presente deles, enquanto ocorria o tempo posterior a todos eles. Por isso, ao, remo- ao rememorar o passado, o cronista via a participação de três reis, porque sua memória abrangia um período posterior ao término da construção, incluindo a participação de Artaxerxes no aperfeiçoamento, no embelezamento do templo, como se lê em Esdras, capítulo 7, versículo 12 até o 17. A construção começou com Ciro e terminou com Dario, mas o embelezamento aconteceu com Artaxerxes. Portanto, firma-se em mais uma vez que a Bíblia não contém erros. Intérpretes é que, por insuficiência humana, por algumas dificuldades nossas, lançam dúvidas. Mas pelo versículo 14, fica-se sabendo da atuação do profeta Ageu e Zacarias para incentivar a obra no tocante à continuação dela. E essa fase de construção, desde o seu reinado após o embargo dos inimigos até o final, durou mais de 4 anos. Em relação, porém, ao começo com Zorobabel, já havia se passado 21 anos, segundo Wilson Norman Chambry. A consagração do templo se fez com muitos sacrifícios por expiação de todo o povo, é o que a gente observa no versículo 16 e 17. Estou aqui destacando. Mas também com a organização formal do sacerdócio por turmas, conforme a lei, e então celebraram a primeira Páscoa e a primeira festa dos pães ázimos depois do cativeiro. É o que a gente vai observar do versículo 19 até o 22. E essa segunda festa era um prosseguimento da Páscoa com duração de 7 dias. Bem mais tarde, na história dos judeus, as duas festas fundiram-se, tornando uma só. Mas a dificuldade para os estudiosos, os comentaristas, surge justamente no versículo de número 22. Vou deixar destacado, e caso você queira fazer a leitura na sua Bíblia, na sua versão, fique à vontade. É porque Esdras refere-se ao rei da Assíria, cujo coração Deus mudou a favor do povo de Deus, quando sabemos que o rei a que Esdras se referiu era persa. Um estudioso vai dizer que foi um deslize inconsequente da pena, isto é, de quem escrevia, uma espécie de anacronismo. É verdade, os reis da Pérsia tinham conquistado a Síria e, assim, nesse sentido, tinham se tornado reis da Assíria. Mas um outro comentarista, ele vai ser mais radical. Diz que a referência ao rei da Assíria é, obviamente, um erro do escriba. Como é que se explica o versículo 22? É uma tentativa. Não sei se isso vai satisfazer o professor da IBD, quando não o aluno, qualquer pessoa que está agora vendo ou assistindo esse vídeo. A Assíria, meus irmãos, foi a maior e talvez foi o maior e o mais poderoso império da história antiga. De tal sorte que, na época da restauração, embora a Assíria tivesse sido vencida pelos persas,
Era costume referir-se ao oeste da Ásia como Assíria. A Síria representava tão somente o grande poder do oeste da Ásia. Alguns estudiosos vão caminhar nessa direção. Há um outro que vai dizer que os três grandes impérios antigos, Assíria, Babilônia e Pérsia, eram vistos e referidos como o mesmo sob diferentes dinastias, de modo que a Bíblia não contém erro. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o apóstolo Pedro vai afirmar: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Visto que toda a Escritura é inspirada por Deus, os homens santos da parte dele foram movidos, isto é, conduzidos pelo Espírito Santo, é temeridade criticar e atribuir a um erro a qualquer homem que foi usado por Deus para registrar a sua revelação de que se compõe a Bíblia. Agora, eu me dou por satisfeito porque a mudança do coração dos poderosos reis de hostilidade para a amizade, para que o povo de Deus, fim do prazo de 70 anos, conforme foi profetizado por Jeremias, retornasse à terra e reconstruísse a sua nacionalidade, é uma das manifestações da operação de Deus na história para cumprir os seus desígnios, porque o povo de Israel não podia perder a sua identidade. Da mesma maneira, nós, cristãos chamados batistas, não podemos perder a nossa identidade batista. Nós não somos batistas pentecostais, nós não somos batistas neopentecostais, nós somos simplesmente batistas. E os batistas amam a palavra de Deus. Os batistas servem ao Deus vivo, todo-poderoso. Os batistas compreendem que não é um único grupo religioso salvo, porque a salvação se dá na pessoa bendita de Cristo Jesus e é pela graça. Mas nós sabemos que, como batistas, precisamos fazer a nossa parte e termos a nossa identidade. Deus contou lá no passado para realizar essa operação com uma certa instrumentalidade de seus servos durante o cativeiro, que exerceram influência e testemunho como os jovens companheiros de Daniel, o próprio Daniel, que se tornou profeta no cativeiro, a judia, que tornou rainha nos dias de Assuero, e seu primo Mardoqueu. Contextualizando esta operação divina aos nossos dias, nós, servos de Deus, precisamos estar atentos para que a nossa influência em qualquer circunstância contribua para o presente, mas também para o futuro, sempre com a consciência de que não estamos de fora da história, observando-a, estudando-a, mas estamos dentro de seu curso em nossa época como instrumento de Deus. Nós somos hoje os instrumentos com os quais Deus conta para avançar até o dia da completa, da perfeita e da sublime restauração, em que Deus terá seu povo escolhido, regenerado e livre do mal, habitando com ele para toda a eternidade, na Jerusalém celestial.